Olá, eu sou Daniele Machado, sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da Arte na UERJ. Lá eu realizo a pesquisa de título Fragmentos Contemporâneos da Modernidade, com orientação da professora doutora Vera Beatriz Siqueira e financiamento da FAPERJ. Aqui meu pôster se chama O Quase Dossiê MAM. No ano de 1980, o Projeto Arte Brasileira Contemporânea, mais conhecido como Projeto ABC, da Funarte, iniciou o projeto de pesquisa Dossiê MAM, com o objetivo de tornar o MAM do Rio de Janeiro como um caso de estudo das relações entre arte e instituição no Brasil. O projeto não foi concluído e parte do material produzido está disponível no Centro de Documentação da Funarte. Trata-se de uma série de entrevistas realizadas para o dossiê por Alfredo Herkenhoff, Débora Danobis, Elisa Byton e Geraldo Carneiro, com uma série de figuras de distintos perfis de atuação no campo artístico. Adriano de Aquino, Cosme Alves Neto, Ferreira Goulart, Heloísa Lustosa, Maurício Roberto, Ronaldo Brito e Wilson Coutinho. O arquiteto Maurício Roberto e a filósofa Heloísa Lustosa haviam sido diretores executivos no Museu Carioca, respectivamente de 67 a 72 e de 72 a 79. Cosme Alves Neto foi diretor da Cinemateca de 65 a 89. O crítico de arte Ronaldo Brito atuou na comissão cultural que deliberava sobre a programação do museu na gestão da Lustosa. Ferreira Goulart, crítico e poeta, integrou o neoconcretismo, movimento que obteve algum suporte no MAN-Rio. Wilson Coutinho, mais um crítico de arte, teve a experiência de criação de cursos para a instituição. Adriano de Aquino foi presidente da Associação Brasileira de Artistas Plásticos e teve trabalhos destruídos no incêndio que ocorreu no museu em 1978. Em comum entre as 7 entrevistas estão 2 assuntos principais: o incêndio, que tinha acontecido há apenas 2 anos antes do início do dossiê MAM, e as gestões anteriores a este evento, principalmente as de Maurício Roberto e de Heloísa Lustosa, que eram as mais recentes. Além destes 2 temas, o contexto sociopolítico ditatorial em vigor desde 64 também se fez presente. Na ocasião, o país vivia os longos anos chamados de abertura política, que permitiam que um órgão governamental se falasse das consequências da ditadura civil-militar para o Museu Carioca e para o campo cultural como um todo. Outra questão presente é a relação do museu com as vanguardas brasileiras das 3 décadas anteriores, com destaque para a produção experimental mais próxima temporalmente na época. Apesar do acervo ter sido o setor do MAN-Rio mais afetado pelo incêndio, a perda que foi mais lamentada e referenciada no conjunto de entrevistas foi a interrupção da programação da área experimental após as chamas terem atingido o bloco de exposições. Em alguma das entrevistas, como na de Adriano de Aquino, a presença do acervo no museu chegou a ser ameaçadora. Para o artista, a instituição corria o risco de ser reduzida a um depositório de obras, entre aspas, quando deveria se tornar, também entre aspas, uma coisa dinâmica, empenhada em cuidar das produções das vanguardas, transformando-as em patrimônio. Tais atividades levariam o MAN-Rio a deixar de ser um museu para se tornar um centro de arte. E de forma incisiva, Aquino opõe, entre aspas, o Museu Vivo ao, também entre aspas, Museu do Acervo e também, entre aspas, o Museu Didático. Para o crítico de arte Wilson Coutinho, o acervo ainda mantinha uma função. Considerando que as produções da época não poderiam ser todas reduzidas à arte experimental, ao acervo caberia assistir obras de outras conotações, como, por exemplo, o trabalho do Volpe, que não poderia ser considerado experimental e não poderia deixar de estar presente no museu. No entanto, a principal função do museu deveria ser a promoção de condições materiais para a produção contemporânea, o que traria vitalidade para a instituição. Em suas palavras, o museu deixaria de ser, abre aspas, um mero depositário de obras. O acervo é importante, sempre friso que essa pedagogia do olhar deve estar lá institucionalizada, mas essa dinâmica do museu é que deve ser pensada como elemento primordial. Fecha aspas. Quanto à definição da instituição, deixaria de ser um museu para se tornar um centro produtor.
O acervo não aparece como assunto direto na entrevista de Ronaldo Brito. Quando o crítico de arte presidiu a Comissão Cultural junto a Roberto Pontual, chefe do Departamento de Exposições do Museu e a então diretora executiva Heloísa Lustosa, ele atuou na deliberação da programação do MAN-Rio nos anos prévios ao incêndio. Brito reforça que, apesar de ter sido levado a tomar posição diante de outros tipos de produção, defendia expressamente a produção contemporânea. O crítico de arte destoa de Aquino e Coutinho ao compreender que a reivindicação de artistas por participarem das decisões do museu não solucionaria suas fragilidades, mas somente uma, entre aspas, gerência técnica, orientada por uma, também entre aspas, racionalidade técnica. Em comum entre os três, há a compreensão de que o foco do museu deveria estar na produção artística contemporânea brasileira, que frisa Ronaldo Brito não seria somente a instrumental. Os dois críticos e o artista não associam a arte contemporânea brasileira com acervo de obras, mas com o arquivo da instituição, um dado que pode ser compreendido por ser recente. No início da década de 80 no Brasil, as relações entre trabalhos de base, suportes e materiais não tradicionais, mercado e acervo estarem ainda muito iniciais. Aquino e Coutinho avaliam que os trabalhos contemporâneos, experiências, eventos e acontecimentos deveriam ser empreendidos como patrimônio por meio do registro ou da produção documental. O acervo não se torna assunto para a entrevista do crítico e poeta Ferreira Goulart. Este ressaltou a importância do apoio do MAN-Rio para o movimento neoconcreto, uma vanguarda naquela época, incompreendido pelo campo da arte nos seus primeiros momentos de sua atuação. O acervo cinematográfico, apesar da defesa da interdisciplinaridade no museu estar presente em todas as entrevistas, é abordado somente por Cosme Alves Neto, que deixa a provocação. Uma cinemateca percebida por ele, como uma atividade voltada para o trabalho interno, ou seja, sem envolvimento do público amplo como primordial, deveria estar em um museu de arte moderna? Ainda que, em comparação com as entrevistas completas, o acervo tenha surgido com pouca relevância, as vezes nas quais foi abordado pelos entrevistados e apresentados até aqui, foi por iniciativas dos mesmos. Já no caso dos dois ex-diretores executivos do MAN, o tema foi diretamente acionado pelos entrevistadores. Portanto, as perguntas cujas temáticas variavam entre o museu e as trajetórias pessoais dos entrevistados apontam que o MAN-Rio não teria sido compreendido o acervo do MAN-Rio não teria sido compreendido como uma questão relevante para o melhor aproveitamento dos convidados, considerando o objetivo do futuro dossiê de contribuir para os estudos sobre arte e instituição. Para Maurício, perguntou-se sobre meios de contornar dificuldades orçamentárias para a construção de um acervo, e para Lustosa pediu-se um comentário sobre o futuro acervo do museu. Ambos coincidem na especialização sobre arte moderna brasileira, com o detalhe de que, para Maurício Roberto, se trataria de uma desistência de adquirir obras internacionais. Quanto ao passado, sobre a exibição do acervo nas respectivas gestões, Heloísa Lustosa apresentou problemáticas na ausência de políticas para a formação do acervo do MAN. E o arquiteto adicionou a percepção de que o acervo não foi a prioridade nos anos iniciais do museu. O acervo aparece ainda de forma lateral nas seguintes questões dos ex-diretores. Maurício Roberto conta que o Conselho do MAN-Rio havia decidido recentemente por criar um instituto de documentação para o museu. E Heloísa Lustosa apresenta que, entre as problemáticas na formação do acervo, estava a ausência de documentação para a legalização dos trabalhos, bem como para sua segurança. Tanto Maurício quanto Lustosa estão de acordo com a maioria dos entrevistados sobre a atividade fim do museu, a programação. A partir da amostra ofertada pelo conjunto de entrevistas, o acervo não aparece com relevância, de forma que o incêndio foi mais problemático para o grupo entrevistado pela interrupção da programação no museu e menos pela perda material, diante e sem identificação para um grupo seleto de especialistas do campo da arte. O MAN-Rio, após o incêndio, tinha construído a imagem do museu vivo, que se opunha ao museu que promove o seu acervo, compreensão conduzida pelos entrevistadores que distinguiram a importância do museu no cenário nacional a partir de sua vertente de formação. O
projeto para a produção e publicação do dossiê Mann foi iniciado 2 anos após a ocorrência do incêndio. Se tratava de uma das 2 pesquisas empreendidas pelo projeto ABC. A outra gerou o livro Abstracionismo Geométrico Informal, organizado por Ana Bela Geiger e Fernando Cocchiarelli. Publicado pela primeira vez em 87, se tornou uma obra de referência, o que infelizmente poderia ter acontecido com o dossiê Mann e ter se tornado uma referência para os profissionais do nosso campo. É isso, obrigada.